Você que costuma passar o dia sentado, né? Isso se tornou uma realidade aí para milhões de pessoas em todo o país. Nós, jornalistas, você que trabalha em setores administrativos, os motoristas que trabalham, né, para prestando serviço para as plataformas por aplicativo, pois bem, são diferentes profissões. Embora os impactos desse hábito sobre a saúde cardiovascular sejam amplamente conhecidos, os especialistas sempre alertam, né, que permanecer muito tempo na mesma posição pode favorecer o surgimento de problemas renais e também urológicos. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o médico urologista Diego Capibaribe. Está aqui conosco em linha mais uma vez. Doutor Diego, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à Hora da Verdinha. Eu já começo lhe perguntando quais são os tipos de problemas mais comuns associados aí a esse comportamento do dia a dia, né? Que a gente, infelizmente, tem profissões que não tem como fugir disso, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Uma coisa que acontece muito é quando a gente trabalha em ambientes climatizados e sentados, é que a gente sua pouco. E aí a sede vai embora. Você toma um copo de água de manhã e muitas vezes parece que é suficiente para um dia inteiro. Só que a sede, ela é muito fácil de ser eliminada. Um dos grandes motivos que a gente bebe água é porque a gente sente calor. Quando você passa o dia inteiro sentado e não fazendo atividade física e o ambiente climatizado, você não precisa diminuir a temperatura do corpo. Então você bebe menos água. E aí o que que vai vir disso? Menos urina e mais infecção urinária, menos urina diluída e mais cálculos renais. Então as pedras nos rins e infecções urinárias podem ser as principais manifestações desse hábito, que não é o fato de estar sentado, mas de não estar em movimento e não perceber o calor. E aí a gente só bebe água quando dá sede, e às vezes só vai dar no dia seguinte. É isso. E, doutor Diego, tem algum perfil específico, né, ou que seja aí mais vulnerável a esse tipo de problema? Ou qualquer pessoa que está aí nos acompanhando nesse momento, inclusive está ali na frente do seu computador, né, na frente das telas, mas o nível de risco é igual para todo mundo? Pessoas que já formaram cálculos em algum momento da vida estão mais predispostos a formar novamente. A gente vive num país que tem como cultura comer muita carne, e isso aumenta, a proteína animal aumenta muito o risco de formar cálculos renais. Então, se você soma isso, geneticamente está predisposto, familiarmente está predisposto a formar cálculos e beber menos água, você vai, com mais frequência ao longo dos anos, formar novas pedrinhas que eu vou ter que tirar no hospital. E a dor de cálculo renal, em geral, para quem já sofreu acidente, quebrou perna, teve filho por parto normal, dizem que é uma dor pior ainda. Pessoas que têm infecção urinária de repetição, mulheres que estão em ambientes onde não se sentem confortáveis para ir ao banheiro por não ser seguro, não ser bem limpo, ou por ter um fluxo muito grande de pessoas para poucos banheiros, por sentir ainda menos sede e o hábito de segurar a urina para terminar aquele trabalho, os últimos minutinhos, vão aumentando o risco de formar novos cálculos e de infecção urinária também. Estamos conversando com Diego Capibaribe, médico urologista, trazendo essas informações, orientações também para você que está nos acompanhando, gente, a respeito desse hábito, né? De muita gente hoje no mercado de trabalho, principalmente, passar o dia inteiro aí na mesma posição, sentado, e como o doutor Diego, né? Nem também questão só disso, acaba que bebe pouca água, muitas vezes se esquece, né? Tem muitos colegas que, vez por outra, a gente está conversando assim na redação e outros ambientes da empresa, e diz, eu lembrei de tomar água, e vai lá tomar água. É algo complicado que a Sim. gente tem que mudar esse hábito, porque senão a gente pode estar suscetível aí a problemas, né? Doutor Diego, além dessas situações que o senhor acabou de citar, pessoas que têm comorbidades também correm algum tipo de risco maior de desenvolver, por exemplo, cálculo ou ter infecções urinárias?
Bom, toda pessoa, quando você tem problemas renais já subjacentes, quem tem pressão alta e demorou muito para tratar ou trata irregularmente, já vai ter um rim mais sofrido, mais machucado, cicatrizado. Pessoas que têm infecções urinárias de repetição da infância, por algum outro motivo, quando bebe menos água, diminui a capacidade do corpo de regular essas doenças que geram danos ao rim. Então, no momento em que você bebe mais água, você ajuda a diluir o sangue, e o sangue diluído, ele precisa ser novamente restabelecido à sua concentração normal. Que o rim faz? Elimina essa água, lava as substâncias que podem formar cálculo e também ajuda a eliminar um pouco do sal para diminuir essa pressão. Quando você tem pressão alta, o rim já machucado e desenvolve cálculos renais, que podem predispor também a infecções urinárias, que sofre de obstruções crônicas, quando o cálculo desce, emperra, dilata o rim, você tem ele sendo machucado pela pressão, pela diabetes, pela obesidade, mas também por uma obstrução eventual e infecções eventuais. E aí você tem pancada para todo lado no rim, que pode não sobreviver até, vamos dizer assim, a idade mais avançada. É isso. E para a gente finalizar, doutor Diego Capibaribe, para aquelas profissões em que não tem para onde fugir, como por exemplo, motoristas por aplicativo, né, que passam o dia inteiro circulando aí pela cidade, seja de carro, seja de moto. Qual orientação o senhor daria para essas pessoas que trabalham nessas funções e que estão nos ouvindo neste momento? Bom, tanto essas pessoas que trabalham como motoristas, como as mulheres em geral, têm sempre muita dificuldade para encontrar um banheiro. E muitas vezes, pelo desgaste que tem, terminam bebendo menos água, porque não se sentem confortáveis para se achar numa situação de estar apertado e não tem onde ir. Então, na sua rotina, encontre uma forma de você, vamos dizer, encontre um banheiro que você se sente seguro, se sente bem, alguém que possa disponibilizar de um banheiro, não deixe de beber água, mas tente criar a oportunidade de urinar no momento certo. Então, naquela rota que você faz, procura um restaurante onde você costuma almoçar, então já começa a beber mais água quando estiver próximo do horário do almoço, do horário de sair do trabalho, horário de jantar, onde você encontra um local para fazer xixi. Nos shows e nos eventos, se antecipe, vá ao banheiro antes de ter vontade para evitar as grandes filas e evite os alimentos muito industrializados. Claro que num show você não vai procurar uma salada, porque vai ser difícil de encontrar, mas evite, se alimente antes em casa para não precisar comer tanto esses alimentos ultraprocessados que podem propiciar problemas urinários associados e também um maior desejo para urinar. Então, se antecipe ao problema, se procure ambientes confortáveis, ambientes acessíveis, e aí, quando estiver próximo a eles, aí você bebe mais água e tenta limpar tudo aquilo que o rim precisa limpar. Meu chefe dizia que a água que a gente bebe é a escova de dente da bexiga. Então, para deixar ela bem limpa, só bebendo água mesmo. Tá aí então, meus amigos, a orientação do doutor Diego Capibaribe, médico urologista, quem a gente agradece pela participação mais uma vez aqui na nossa Hora da Verdinha.